Hoje eu vou falar com a Dani Silvares, que eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas também tem um trabalho maravilhoso como terapeuta de criança interior, como consteladora familiar e como psicóloga, que atende muito as mães, e que tem um programa lindo chamado A Maternidade como Portal de Cura, do qual eu tive o privilégio de participar. Tenho muito amor por Oh, ter vivido esse processo de cura com você, porque sim, é maravilhoso. E também já gravei um podcast com ela e com a Clarissa, né, da Tenda Materna, bem especial, que foi sobre esse tema. Então, se você não conhece o Tenda Materna, sugiro que você siga no Spotify ou na plataforma que vocês tiverem. A gente está também no iTunes, no Deezer, no SoundCloud. E aí vocês podem escutar, a gente já está com 19 episódios, e um deles é com a Dani, que está muito especial. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento de casal na quarentena, e na quarta-feira que vem eu vou falar sobre crianças da nova era, com a Luana Guiar, que é terapeuta holística. É um tema que foi muito votado lá no meu canal do Telegram, que é gratuito. Quem quiser pode entrar lá. Lá eu estou pedindo para as pessoas me ajudarem a selecionar alguns temas que são interessantes. E, surpreendentemente, a maioria votou nesse. Depois, o segundo mais votado era sobre relacionamento de casal. Então, eu falei, bom, vamos falar com a Dani, porque eu sei que ela também está trabalhando com muitas mães, com um público que está com esse tema remexendo, né? Porque, sim. claro, a quarentena acaba trazendo muita coisa à tona, muita coisa que estava adormecida, muita coisa das nossas sombras, e acho que isso pode tanto promover muita conexão no casal, ou, ao contrário, tornar evidente o quanto está desgastada a relação, o quanto está difícil de levar, as diferenças podem ficar mais gritantes e pode ser um momento mais desafiador. Então é isso. E, aliás, Ah, é muito bom. coloquei uma caixinha de perguntas, né? Então vou dizer que, só para avisar que eu vou tentar trazer algumas das dúvidas que vieram em relação a isso. Mas se quiser falar alguma coisa, complementar alguma coisa. Legal. Primeiro, é uma delícia estar aqui, né, com você, compartilhando um pouquinho, né, desses temas. Você trouxe tanta coisa linda, importante. E eu sinto que a rede social, né, ela tem um papel importante nesse momento, que é a gente poder falar sobre temas que cada um aqui está vivendo dentro da sua casa, talvez com diferentes percepções, né, Maíra, diferentes desafios, mas também com muita oportunidade, assim. Quando a gente falou de falar, né, de casal, chegou muita coisa aí para vocês, chegou muita coisa para mim. Como eu atendo basicamente mães, é algo que está remexendo muito as relações, né? Tanto positivamente, tem casais se redescobrindo mesmo, se reinventando, mas também tem muita dor, tem muita Uhum. dificuldade, né? Eu acho que a gente nunca viveu, acho não, né? Com certeza. Todos nós já vivemos dores de forma individual, né? De acessar nossos medos, de acessar nossa solidão. Mas a forma como a gente está vivendo isso no coletivo, ela tem uma outra potência, tem uma outra dimensão. Porque nós, os nossos parceiros, as nossas parceiras, a gente está vivendo essa crise simultaneamente, os filhos envolvidos na jogada, né? Então, é diferente quando eu tô com uma questão e aí tô lá na relação, mas o outro tá bem, por exemplo. Então tem um pouco Uhum. mais de tolerância, tem um outro olhar, mas não, agora a gente está tendo que atravessar isso juntos, sentindo Parece as um dores, puerpério esse coletivo, né? o puerpério coletivo, né? Exatamente, assim, aquela solidão, aquela tem gente, mas a gente se sente sozinho muitas vezes, né? E Uhum. aí não tem esse outro talvez não tão disponível, não tão compreensível, Uhum. porque a gente também não tá assim com o outro. Então, isso pode ser uma grande oportunidade, assim, eu acho que um trabalho de autoconhecimento profundo, eu acho que nenhuma terapia conseguiu Não. nos levar para esse lugar, né, de entrar, ficar de frente com os nossos medos mais instintivos, né? O que está em jogo aqui é a nossa sobrevivência. Se o que a gente acessa em termos profundos é esse medo, assim, né? O que vai acontecer comigo, com a minha vida, das pessoas que eu amo, com dinheiro. Então, assim, são dores muito profundas. Sim. E aí, como é que a gente está passando por isso com alguém que também está revivendo isso, talvez sem consciência nenhuma, talvez sem abertura nenhuma, né? Então, tem chegado muitas questões também para mim. E ontem eu estava, né, comentando com você, ontem eu tive grupo de mães e esse grupo, né, que é o Colo para a Mãe, ele não tem tema, diferente do Maternidade com Portal de Cura. Então, as mães vêm
e eu sinto qual é a demanda delas, o que elas estão precisando trabalhar, e a gente vai trabalhando. E ontem foi unânime falar de relacionamento de casal, né? Impressionante. Eu falei, meninas, vocês já estão me aquecendo para a live de amanhã. A gente continua a sessão na live. Eu vi que já tem gente aqui, que a Ariela, a Thaís entrou. Mães que estavam no grupo, que estão aqui. Querem Continuar continuar? esse papo lá na live. Vamos continuar. Porque tá pegando muito, né, Maíra? E uma coisa que eu queria trazer, uma das mães ontem no grupo falou, que eu achei super interessante, ela colocou assim, poxa, eu tô aqui no grupo e o meu marido ele acha ruim de eu estar aqui, sabe? Ele fica fazendo cara feia, porque eu tenho esse tempo pra mim, ele tem que ficar sozinho com, né, com o nosso filho, assumir, e aí ele acha ruim, assim. Então ela tava chateada com isso. Uhum. E aí a gente começou a falar, né? Por que que a gente também quer que o outro reaja aos nossos posicionamentos e à nossa escolha, sorrindo, feliz e dizendo parabéns, fazia tempo que você não olhava para você. Olha assim para você, né? Então a gente precisa começar a olhar de que lugar a gente também está olhando para esse outro. O que que a gente está exigindo do outro? Porque uma coisa é eu ter que brigar por um espaço, eu ter que colocar um limite que está sendo invadido. E outra coisa é dizer, ok, eu preciso disso, eu vou fazer isso, e o outro tem o direito de fazer bico, de fazer cara feia, Como né? a A gente gente aprende quer. a dar isso para a criança também, né? A gente começa a entender que tipo, uma vez que coloca o limite, a criança tem o direito de se frustrar e ter o ataque de birra dela. Né? Tipo, não Exato, né? tem como Então, de que controlar. lugar a gente também está se relacionando, assim? E aí a gente começa a perceber o quanto a gente está acessando as nossas feridas, né? Se eu sou aquela pessoa que eu preciso da aprovação de todo mundo, como é que eu sustento esse posicionamento de não ser tão legal assim? De redesenhar a dinâmica familiar, de trazer o incômodo. Uhum. Aí eu tô lidando com as minhas feridas. É Não porque tem muito a ver provavelmente, com o outro. de repente, essa mãe, ela tá começando a reivindicar esse espaço. Então ele tá estranhando, né? Opa, que é Exato. isso? Qual que é esse movimento? Não, não tô reconhecendo essa mulher. Para ele também é difícil processar, né? Sim. E vai chiar, né? Uhum. Vai chiar. E Porque deixa chegar. quando na relação de casal, né? Relação, assim, eu já atendi casais há alguns anos da minha vida, fazendo como terapeuta de casal, e eu desisti da terapia de casal. Eu tenho até uma ex-paciente que ela dizia assim, aí foi por nossa causa que você desistiu, que a gente foi o último casal que você atendeu, você desistiu dessa vida. Traumatizou. Traumatizou. Mas o que eu sentia, Maíra, né? E como a gente tem aqui o universo, acho que o seu público também, a maior parte é mulher, embora Sim. tenham muitos homens que, né, nos procuram e leem, a gente sabe que a grande maioria do público é o da mulher, né? Mas eu sentia muito que as mulheres vinham para uma terapia de casal porque sozinho o marido não aceitava, Uhum. né? Um processo, um mergulho. Então era uma estratégia da mulher de trazer o marido para a terapia. Só que ela vinha com uma postura de que o erro está nele. Uhum. Eu estou aqui por ele, porque ele precisa mudar. E essa é uma grande ilusão nossa, né? Porque quando a gente fala de relacionamento de casal, a gente está falando de dois iguais. A gente está falando, né? Relacionamento de casal é para gente grande, não há vítima. A gente pode falar de uma relação de vítima, né? Quando a gente está falando de uma criança, que ela não pode ser responsabilizada por uma série de coisas. Mas numa relação de casal, a gente está falando de dois responsáveis por aquela dinâmica. Mesmo que na dinâmica eu me submeta. Mesmo que na dinâmica eu seja aquela parte que eu me sinta oprimida, eu preciso olhar e reconhecer qual é a minha responsabilidade nisso. Por que é que eu me permito estar nesse lugar? Do que é que eu preciso? O que é que eu estou querendo reviver aqui? Né? Assim, que vai muito, isso vem de muito longe, não é dessa Sim. relação de casal, mas é da dinâmica que eu, indivíduo, preciso e que muitas vezes mantenho essa dinâmica com o parceiro. Então, enquanto eu não parar e olhar para mim, para aquilo que eu estou, mesmo que de forma inconsciente, mantendo, essa dinâmica não pode ser interrompida. Então, é uma ilusão ficar só olhando para o outro. A gente precisa olhar para a gente sempre, para depois poder chegar no outro. Não é que a gente vai ficar só na gente, né? Não, a gente vai olhar para poder chegar no outro, mas de um outro lugar, com uma outra postura. Não a partir da nossa ferida. É completamente diferente. Vieram muitas queixas nesse sentido, né? O meu marido. Você sentir que tipo, ele tá numa postura que tá me incomodando. E eu não sei como, tipo, por exemplo, meu marido não sai do sofá, fica só nas telas e não é coisa de trabalho.
aí ele não vem para ajudar a criança tá pedindo atenção e ele tá só de mau humor, sabe? Muitas coisas me incomoda a postura dele, e até, às vezes, aflorando uma evidência de que, às vezes, não tá dividindo tarefa nenhuma, mas sempre foi assim, né? E agora tá só mais evidente. E agora a carga mental para a mulher aumentou ainda mais, porque tem que cuidar da tarefa da escola, tem que cuidar da casa, tem que cuidar, às vezes, desse marido. Mas por que tem que cuidar desse marido, às vezes, né? Tipo, até essas questões. Você tá falando, da onde que vem essa referência que eu tenho? Por que eu estou num relacionamento onde eu me permito estar nesse lugar de cuidar, de ser mãe do meu marido, por exemplo, né? Da onde que vem essa sensação de que é aí que eu tô no lugar certo, né? Eu tô no meu lugar quando eu faço isso, mas aí ele que tá me colocando nesse lugar, ou eu me coloquei nesse lugar? Sem querer, inconscientemente, sem julgamento mesmo, né? Mas é uma oportunidade para também identificar essas sutilezas, assim, do quanto eu sou responsável também pela dinâmica que eu vivo dentro da casa. Né? Acho que, na verdade, eu falei de várias coisas. Mas eu acho que é isso, assim, o que está evidente é aquilo que já existia, mas num grau extremamente aumentado, né? Então, se essa relação já estava em desequilíbrio, se ela já estava desconectada, agora isso fica gritante. E aí a gente tem basicamente duas possibilidades, sendo assim bem prático, né? Uhum. A gente pode olhar e né, ficar só olhando para o problema e para essa diferença, ou a gente pode, a partir desse incômodo, também se perguntar o que, que eu quero fazer diante disso, o que, que eu posso fazer diante disso, né? Essa questão, né, da divisão das tarefas em casa chega muito. E aí a gente precisa se lembrar que todos nós viemos de uma educação machista, todos nós. Uhum. Eles e nós também. Então os homens não aprenderam que a casa também é responsabilidade deles. E nós também não aprendemos. Quantas vezes, Maíra, não sei se isso aconteceu com você, quantas vezes eu já me peguei me culpando por não ter feito o jantar, Uhum. por não ter lavado a louça, sabe? Na minha E às casa, vezes por na exemplo, era fala, duas meninas e um menino. A gente cuidava da louça e meu irmão não tinha essas coisas, essas exigências, sabe? As meninas vão lá lavar a louça. E assim, automaticamente, sem nenhum questionamento. automático. E a gente tem isso dentro da gente ainda, assim, é um processo de desconstrução muito longo. Porque mesmo que a gente não fale, a gente precisa observar, poxa, eu tô me cobrando isso, eu tô me sentindo culpada. Muitas vezes eu parava e falava, por que eu tô me sentindo culpada, né? Por quê? Porque a gente aprendeu, então é como se a gente estivesse fazendo algo errado. Então, primeiro, a gente precisa olhar para aquilo que a gente está assumindo como nosso, até para poder olhar e dizer, olha, tem isso, tem aquilo. Ontem uma pessoa no grupo disse assim, eu deixei lá a roupa de cama, a roupa de banho, semanas, para ver se ele se tocava que estava sujo, que tinha que trocar, né? E aí eu brinquei e falei, olha, né? Que a gente estava falando sobre como ela assume a relação de mãe do marido, né? Que é o que você Uhum. trouxe aqui. Ela falou, não sou mãe, não. E eu fiz isso, fiquei observando, assim, semanas, e ele não percebeu. Eu falei, você fez postura de mãe. A mãe está observando se o filho não é assim que a gente conversa com o parceiro. A gente se Claro, coloca de igual para igual. É aqui, ó. É dizer, viu, vamos aqui, vamos olhar. O que, que a gente tem para fazer? O que, que essa casa exige? Para a gente ter um mínimo de... A gente claro. precisa fazer comida, a gente precisa fazer aquilo. Como que nós vamos nos organizar para fazer isso? É de um lugar seguro, sem culpa, sem cobrança também. Não é desse lugar de mandar. É de trazer uma questão que para todo mundo é nova, né? E poder olhar juntos, assim, como a gente resolve isso, né? Quando a gente estuda a comunicação não violenta, por exemplo, uma das coisas que eles falam que é uma pegadinha nessa questão é a gente achar que o outro tem que adivinhar o que a gente precisa. Uhum. Né? Aí a gente começa digamos, a alimentar um ressentimento porque o outro não está enxergando o óbvio que é, né? Tipo isso, a casa está ficando suja e ele acha que é o que tem que fazer. Como assim, né? Só que não teve essa conversa, não teve essa forma de você falar de uma forma também, né? De como dois adultos, vamos conversar, como que a gente pode fazer. Ou às vezes também tem essa questão eu quero que ele entenda o que eu estou sentindo, mas muitas vezes nem eu estou conseguindo ter essa noção do que eu tô precisando, do que eu tô sentindo, qual que é a minha necessidade. E aí eu fico na expectativa de que ele supra algo que nem eu mesma tenho habilidade para conhecer, para entender como trabalhar, né? E aí eu tô, de novo, trazendo a responsabilidade para ele, né? De suprir isso.
isso acontece muito, né? Porque pensa que a gente está acessando esses medos profundos. Então, talvez, né, o meu medo seja do abandono, eu tenho uma necessidade de ser protegida. E aí o marido, talvez nesse momento, não está conseguindo dar isso. Porque ele está morrendo de medo de perder o emprego. Ou porque ele já perdeu o emprego. Porque ele não Uhum. sabe como ele vai fazer para trazer alimento para casa. Sei lá qual é a situação que esse homem também tem. E aí é uma ilusão nossa achar que eles não têm medo. Uhum. Eles só demonstram e lidam com o medo deles de uma forma completamente diferente da nossa. Né? Para o homem se vulnerabilizar é um processo extremamente difícil, doloroso. Então, se ele sente que tem um mínimo de julgamento ali, ele não vai se abrir, porque é um lugar muito, muito novo, pouco habitado para ele, sabe? É inseguro demais revelar isso. Então, a gente precisa se dar conta que ele também tem um medo. E muitas vezes a gente está projetando nele, nesse outro, que ele me dê aquilo que eu preciso, que ele cuide de mim, que ele me proteja. Uhum. E aí entra no ponto que é assim, o quanto a gente também consegue se vulnerabilizar. Tá. Ontem eu fiz um exercício com as meninas e uma delas, assim, ela falava, né, que eu tô conversando com ele, então eu já cheguei e falei, não, porque o que nós vamos fazer com a nossa relação e o nosso casamento e tal. Falei, percebe como você tá falando de uma terceira pessoa? É o casamento, é a relação, tá fora de você, tá totalmente fora. Só observa a tua fala. Olha a dificuldade que é dizer assim, eu estou me sentindo sozinha, eu sinto sua falta. Eu sinto falta de olhar nos seus olhos, eu sinto saudade de você. Eu falo isso, eu até me arrepio, porque você entende que é de outro lugar? Total. Só que isso exige da gente uma, nossa, uma disponibilidade de ficar nu diante do outro, né? De correr o risco do outro dizer, infelizmente eu não posso fazer nada, né? De dizer, isso não é problema meu. Sei lá como que o outro vai lidar com isso. Só que a gente, por medo de acessar esse lugar, a gente a gente sai, a gente desconecta disso e não tem troca com o outro profunda. Claro. Porque é isso que a gente está falando, né? Eu tenho falado muito isso aqui nas lives, do quanto que a gente, na verdade, está primeiro desconectado de si, né? Uhum. Então, essa intimidade emocional eu não estou conseguindo promover para mim. Eu tenho me distraído, eu tenho trabalhado pra caramba, eu tenho cuidado da casa, cuidado das tarefas, feito tudo que eu preciso fazer, né? A minha vida está super acelerada, as nossas vidas estão super aceleradas, então a gente está com um modo de vida, assim, que é muito de. Não tem espaço para esse silêncio, para essa pausa, para esse se escutar, para estar presente. A gente tem uma dificuldade enorme de estar no momento presente, né? Então, de repente, agora tá todo mundo tragado nessa situação de, olha, agora tá. Estão essas sombras vindo à tona, né? Tá essa coisa desse puerpério coletivo, todo mundo nesse astral. E nós, e acho que o homem, ele tem essa dificuldade, acho que maior, ele talvez esteja num ponto, tipo, da vida dele, assim, num desafio maior, pensando na questão de gênero, porque ele foi muito mais cobrado do que nós a ter essa postura rígida, a não entrar em contato com a vulnerabilidade dele, né? Então, sim, a gente também tem essa expectativa de que ele supra essa força, né? De que ele possa contribuir com essa força, com essa fortaleza, né? Ah, eu quero ser amparada por ele, mas às vezes a gente não está conseguindo ver que nesse mau humor, nessa falta de paciência dele, nessa dificuldade que ele tem de lidar com o processo, tipo, de não conseguir conectar com as crianças, é porque ele está sendo invadido por essa sensação. Aí até posso contar um pouco da experiência que está sendo aqui em casa, que está sendo super assim, super, de certa forma até mágica, eu digo curativa mesmo, Sim. sabe? Porque eu e o Afonso está vivendo um processo assim super inesperado, eu diria. Eu nem esperava mais Uhum. por isso. Porque a gente se separou no ano passado, a gente ficou meses convivendo na mesma casa até conseguir, de fato, concretizar a separação física, né, dele sair de casa. Aí eu lembro que em janeiro, dia 11, quando ele saiu, eu falei, nossa, finalmente vou poder ter a minha casinha, meu espaço, maravilha. Entrei no curso da Lu Santos para poder reenergizar a casa, minha relação com a casa, vamos mudar tudo. Agora é o meu canto. Tava super, tipo, ótimo. Já tinha vivido várias etapas do luto, né, tipo, da tristeza, da raiva, enfim, dos processos de mágoa, perdão, enfim, fiz todo o processo, então tava meio que pronto, assim, querendo virar a página. E aí, 2 meses depois que ele saiu de casa, a gente estava já começando a ficar meio ok com a distribuição do tempo com a Nara, guarda compartilhada e tal. De repente vem o confinamento e começa a ficar aquela coisa do
meu, será que é legal ficar levando a Nara pra lá e pra cá? É meio arriscado pra saúde dela, e fora que começou aquela coisa de muita polícia. Enfim, acabamos decidindo, aproveitando que a gente não tem uma relação ruim, né? A gente se gosta, mas a gente só não queria estar mais como casal. Cara, volta pra casa. Mas era um volta pra casa, não no sentido de é o melhor pra Nara, isso também. Mas veio de um ponto dele pediu pra mim, dele ter feito um pedido, claro, falando, eu não tô me sentindo bem sozinho, e eu não quero passar isso sozinho. E eu acho que a gente vai conseguir se apoiar emocionalmente melhor estando juntos, na mesma casa. E aquilo me tocou Sim. muito. E a partir daí começou uma abertura de conversas muito mais profundas que a gente não tinha há muito tempo. E acho que uma das mágoas que eu tinha era justamente de não conseguir me sentir vista em alguns aspectos, porque eu estava fazendo essa busca de autoconhecimento, de não sei o que, nananã, e ele ficava com muita resistência, até por questões assim, de associar o trabalho que eu fazia com a desconexão que a gente estava tendo, enfim, várias questões. Espera que tem um gato aqui tentando sair do copo que eu tô. É assim mesmo, né? A gente tava brincando que tem CEO que no meio da reunião a criança entra, então o gato não é nada. Não, ele tá pulando aqui para tentar abrir a porta, não tem como. E aí, de repente, a gente começou a ter essa conversa, e de repente, ele, sei lá, ele veio perguntar, mas como que é essa história da criança interior? Sabe? Tipo, ele não me segue, não tem nem Instagram. Ah, Então, tipo, ele não tem noção de nada do que eu falo, né? ah, Aí ele fala assim, como é que eu faço para acolher essa criança? Não, porque eu acho que, na verdade, o que aconteceu é que eu vi um vídeo, aí a gente trocava meditações e não sei o quê, e meditação guiada, não sei. É que eu vi um vídeo que falava da criança interior e você fala disso, né? Tipo, Aí, mas o que eu faço? Aí eu meio que falando para ele, olha, você pode conversar assim, assim, assado com a criança. Enfim, de repente abriu um campo. A gente começou a falar de feridas emocionais, ele começou a sacar várias coisas. E aí a primeira coisa que eu tive que ele ficava, acho que mais travado, era a questão de eu não devia estar sentindo tanto medo. Porque ele estava, no começo, super otimista, sabe aquela coisa da emoção oscilando? E aí ele falava, mas meus amigos não estão assim, por que eu tenho que estar assim? Ele se comparava, e depois ele ficava meio desesperado de estar, tipo, sentindo medo, porque, tipo, não. E aí ele foi acessando, assim, o medo dele de se reconhecer como fraco. E eu falando, cara, o primeiro erro, a primeira pegadinha que a gente pode cair é justamente ficar querendo negar o outro lado. Porque não existe isso de você é fraco, você é forte, você é as duas coisas. Entendeu? E não tem problema. E aí ele começou, tipo, a entrar em contato com aquilo. Tá sendo assim, tipo, libertador e curativo pra ele e pra mim também, porque de repente a gente tá acessando uma coisa do tipo, um incentivar o outro e a gente conversar. E aí eu tenho trazido coisas que ele nem sabia, tipo, sabe, de coisas que eu descobri sobre mim, sobre ele. Passei pra ele umas meditações de um curso que eu fiz sobre o detox de relacionamento, imagina. Então, eu vou te que passar uma. demais! Foi nessa época até que eu entrei nesse curso, não vai estranhar, mas acho que vai ser muito legal, porque fala de tipo, contato com a criança interior, de reconhecer as feridas com os pais, perdoar os pais, cortar o cordão umbilical. Tipo, tá super bem estruturadinho. Enfim, e aí a gente tá nesse lugar. Então, tipo, tá promovendo uma conexão e um espaço de cura, e uma sensação, e uma vulnerabilização, assim, uma coisa assim de da gente se humanizar, e não sei, tá sendo muito forte. Então, mas olha só, você entende que você só consegue acolher isso porque você faz esse acolhimento com você, né? Sim, Porque você também aprendeu a validar o que você sente sem julgar o que você sente. sim, O que acontece, alguém até escreveu que, se eu faço isso, depois isso se volta contra mim, se eu me coloco, né? A gente não coloca genuinamente, entende? A gente não coloca. Então, se a gente não conseguiu fazer esse processo, a gente não vai dar conta de olhar para o outro com esse mesmo olhar, com essa compaixão mesmo, né? Porque não é o ex-marido, é o ser humano que está exato. ali precisando de ajuda, sabe? É o pai da sua filha, assim, é uma pessoa extremamente importante na sua vida, independente da relação que vocês Uhum. têm hoje, né? Que é como um ex-casal mesmo. Vocês não são mais marido e mulher. É de um lugar muito profundo, assim, muito grandioso, né? Eu lembrei de um exemplo, não tem a ver com a quarentena, mas só para trazer essa questão do masculino. Um workshop que eu dei em BH, da criança interior. Na véspera do workshop, eu fui dar uma palestra, um mini curso lá, eu e a Mari. E aí foi um casal, né? Chegou lá, era um cara de quase 50 anos, e ele foi, assim, enchendo o saco da esposa. E ela falou: não, vai ser legal, porque a gente vai aprender a lidar com o nosso filho. O filho tava, acho que, com 5, 6 anos.
E ele foi assim, com a boca virada, com a cara virada, numa sexta-feira à noite. Mas tudo bem, é para aprender a lidar com o filho, ele tava com dificuldade, então beleza. Foi torto, mas foi. Chegou lá, Maíra, né? A Mari trouxe algumas coisas, ele não sabia que ia ter nada da criança interior, nem sabia o que era isso. E aí eu fiz um exercício, assim, muito simples, mas muito profundo. Então eu fiz em duplas e eu pedi para que ele ficasse, né? Várias duplas. Então, ele diante de uma outra pessoa, e essa outra pessoa ia representar a criança dele. Ui, Nossa. desmontou. Você não tem noção. Um homem durão, assim, ele tremia, né? Ele fez a vivência, a hora que acabou, a gente sentou, e era sem fala. Era só para olhar, sem fala. E aí, a hora que terminou, ele sentou, né? Eu perguntei quem queria compartilhar a sua experiência. E ele começou a falar, eu tô tremendo, a perna tá tremendo, eu não sei o que aconteceu. Eu senti uma coisa muito estranha, eu não consegui abraçar, eu queria, mas eu não conseguia, assim, muito agitado. E eu falei, você me permite continuar com o exercício com você? Ele falou, sim. E aí eu trouxe ele de novo, com a criança, e eu falei, segue o movimento que você queria fazer. Dá um abraço nessa criança. Ele abraçava, ele chorava, chorava. E ele dizia assim, eu nunca fui abraçado dessa forma. Tô chorando aqui. Você também, né? É muito lindo, sabe? Porque uma pessoa de quase 50 anos, assim, sustentando um lugar, uma dificuldade de se conectar com o filho, porque ele estava totalmente desconectado dele, né? Do pai dele, das dores, ele estava muito ainda com as dores, só que sem reconhecer a Sem ter dor, noção. sem ter noção, vivendo o efeito da ferida, sem se dar conta que havia uma ferida ali, né? Uhum. E aí foi tão lindo que ele foi embora. E aí ele ficou sabendo que ia ter workshop no final de semana. Quer dizer, ele foi embora, era 10 da noite. E ele falou, mas tem vaga ainda? Aí eu falei, tem vaga. Ele fez inscrição meia-noite. E ele veio pro workshop. Se você ver como esse homem saiu no segundo dia, Nossa. numa alegria, ele resgatou a criança. Mas aquela criança que traz força pra gente, sabe? Aquele lado da nossa criança que ela não é só, né? Não tem só ferida, só dor de uma criança alegre, de uma criança que conseguia ver beleza na vida, de conseguir sentar e olhar no olho, sentar no chão, falar de si. É, foi tão lindo, né? Então, eu lembrei desse exemplo, que foi muito lindo viver isso, para a gente entender de que lugar esse homem está falando, né? A forma como eles aprenderam a lidar com as suas próprias dores, assim. Então, não é que a gente tem que abrir mão da nossa necessidade e abrir mão dos nossos limites, olhando para o outro, ai, coitado, ele foi criado de uma forma muito Sim. dura. Não é isso. Não é ter pena do outro de forma alguma. Mas é conseguir olhar para isso para a gente se relacionar a partir da adulta que nós somos e não da nossa criança também. Porque o que acontece na relação de casal é que muitas vezes a gente está trocando através da nossa dor, Uhum. né? E não da adulta. A gente não está conseguindo olhar e falar como adulta, a gente está falando lá naquele sentimento de rejeição, de abandono, de invisibilidade. E aí eu não estou falando dessa relação. É muito diferente dizer que a gente se sente assim, né? Mas sem projetar no outro um cuidado ou uma necessidade, que é geralmente por isso que a gente busca o nosso parceiro, né? Costuma dizer que a gente se encontra com outra pessoa geralmente pela nossa ferida. Sim. Então, eu me sinto abandonada. E aí eu encontro alguém, pronto, meu problema está resolvido, porque ele cuida de mim, ele me protege. Então é como se, pronto, agora estou completa. Isso, no primeiro momento, parece a solução, né, mágica. Só que isso vai virar um problema depois, porque isso é irreal. Não é o outro que me dá. Sou eu que me dou, e aí eu posso transbordar para o outro, e vice-versa. Senão a gente quer tirar do outro. O outro quer Uhum. tirar da gente. A gente se relaciona muito na subtração. Eu tiro do outro porque eu preciso. O outro tira de mim porque eu preciso. E aí a gente não faz a nossa parte, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: eu cuido de mim para você e você cuida de você para mim. Essa é a melhor forma de se relacionar. Quando a gente assume o que é nosso, sabe? Quais são as nossas dores? Quais são os nossos incômodos? E traz para a mesa. Não ter medo de conversar. Você falou da comunicação não violenta, né? A questão é como eu falo, não é o que eu falo, Total. é É, como eu falo. sim, por exemplo, aqui eu até destrinchei, porque alguém falou, ah, eu tô incomodada porque ele tá sempre fazendo as coisas dele. Não lembro exatamente qual das perguntas, quais as respostas eram, mas uma que mostrava que o marido não estava participando, ou que ele estava sempre de mau humor, né?
e aquilo estava incomodando ela. Aí eu perguntei, mas você já conversou com ele a respeito disso? E a resposta que ela me deu foi algo assim, eu falei que ele tá muito chato, que ele tinha que segurar a onda, uma coisa assim, né? Aí você pensa assim, Uhum. nossa, e é curioso, porque quando eu fui estudar essas coisas de comunicação não violenta, o meu intuito era mais assim, como que vai ser minha relação com a minha filha, né? Tipo, eu não quero rotular, eu não quero apelar, não quero ser grossa com ela, não quero ser violenta com ela. E depois você vai percebendo que, na verdade, você é assim, com você mesma, com os outros. Uhum. Então você percebe que, tipo, a partir do momento que eu rotulo a pessoa de chata, eu já tô afastando, né? Porque como que você recebe uma fala dessa? Tipo, se alguém fala assim, nossa, como você tá chata, você vai querer abrir a sua história pra pessoa e falar do que tá acontecendo com você? Ou você vai se sentir julgado e vai querer se justificar, vai querer se afastar? Depende, cada um vai ter um perfil. Mas dificilmente você Não vai gera ter a conexão. vontade para poder falar. Então, é interessante porque, como é que eu comunico, então, esse meu incômodo? Você pode, por exemplo, começar falando de você, né? Tipo, nossa, eu não sei como é que tá pra você, mas pra mim tá super desafiador viver essa fase agora. Eu tô morrendo de medo do que pode acontecer. De repente, só de você falar do que você tá sentindo em relação a esse desafio, como é que tá pra você? E de repente você pode apontar, porque eu noto que você tá com menos paciência, que você tá distante, que você tá o tempo todo conectado no celular. Não sei, me dá a sensação de que talvez você esteja tentando se desviar, mas um olhar que não julga, um olhar que Isso. convida, né, que abre, que humaniza, que aproxima. E é isso que eu acho que, de repente, também é a oportunidade da gente rever como é que eu estou me colocando para o outro. Será que é de uma forma que eu construo uma relação, uma ponte para que a pessoa chegue, ou eu estou trazendo um muro? E exigindo que o outro, ainda assim, me traga, né, de volta o que eu estou precisando, né? Sim. A gente aprendeu muito, né, na relação de casal, que um tem que vencer, né? Então, se eu abro mão da minha razão, automaticamente o outro ganha. Uhum. Isso é uma ilusão, né? A gente não está competindo, é uma disputa, mas muitos casais disputam. Então, assim, o que eu sempre digo é, a gente não pode mudar o outro. Então, quem está aqui é você, sou eu. Não estou dizendo que os nossos parceiros, parceiras não têm os seus erros. Mas a pergunta é sempre assim: eu estou fazendo a minha parte? E não é 50%, é 100% do que eu posso fazer, do que eu posso fazer, da minha parte. E o outro, 100% do que ele pode fazer. Eu não vou fazer pelo outro, porque isso também gera muito desequilíbrio, né? Falando até sistemicamente. Quando eu quero ser muito legal, ou quando eu tô fazendo demais pela relação, sabe? Que eu quero salvar esse casamento, porque eu quero que dê certo. E aí eu preciso olhar para isso, assim, né? Eu brinco numa live que eu fiz sobre casamento, que eu tava possuída, né? Mas assim, eu brinquei assim, gente, devolve, por que que a gente quer ficar nesse lugar, sabe? Esse ser superior. Cara, o outro pisou na bola, eu também vou. Peraí, mas o que que você tá achando? Como assim? Como aí, né? Assim, sei lá, sujou tudo e não limpou, sabe? É olhar e ter coragem de falar dos incômodos, Uhum. né? E também não querer fazer tudo, mas também não fazer menos do que a gente pode. Será que a gente está fazendo o que a gente pode, né? Com essa postura de falar, alguém colocou aqui, eu vou segurando, segurando, de repente eu estouro. Claro, porque a gente não aprendeu a olhar para conflito como algo positivo. Conflito a gente entende como confronto. Então, isso acontece com os filhos, né? Com os parceiros, a gente aprendeu a obedecer, né? Geralmente a gente veio de uma criação que a gente só ouvia e obedecia. E agora na vida adulta, então eu vou ser aquele que vai oprimir, que aí vai ser do meu jeito, ou eu vou continuar obedecendo. E não, assim, por que que a gente não tem outras possibilidades, né? Assim, de olhar como você vê isso? Olha, eu tô vendo dessa forma, eu sinto dessa forma. E você, como que você vê? Como que a gente pode encontrar uma solução para isso? Nós, né, o tempo inteiro, a gente está assumindo a responsabilidade e também convidando o outro a assumir, né? E até a perceber isso. Às vezes, meu marido, quando ele chegava em casa meio. Eu via que estava sem paciência, e às vezes, para escovar um dente com a Cecília, eu via que o clima ficava tenso, eu falava: vai deixar, amor, deixa que eu fico aqui com ela, né? Sem expor na frente dela alguma coisa, às vezes eu olhava no canto e falava: tá tudo bem com você? E aí ele, nossa, tive um dia péssimo e tal. Eu falei, não, então fica tranquilo. Porque a gente percebe no comportamento, né? Assim como a Uhum. criança ela não vai dizer, olha, eu Exato. estou angustiada com alguma coisa, eu estou sentindo falta disso, eu estou com medo daquilo. Não, geralmente a criança vai manifestar no comportamento.
nós também fazemos isso nessa criança, Sim. né? Às vezes a gente tá sem paciência, então a gente precisa olhar a volta. O que é que tá me gerando essa falta de paciência? O que que tá pegando aqui? Porque geralmente a gente estoura numa situação, mas a solução não tá ali. Uhum. A gente precisa olhar assim, onde isso começou, né? Voltar a fita um pouquinho para a gente poder entender. E aí a gente percebeu o quanto a gente está desconectado do que a gente sente, quanto a gente não reconhece, que eu estou ultrapassando todos os meus limites. E aí chega no final do dia, explode. Mas peraí, quantos limites você se permitiu se ultrapassar durante o seu dia? Quantas vezes isso aconteceu? Sim. Né? Então a gente, enfim, é um super laboratório, né, É um Maíra? superpoder. A gente acaba descobrindo muita coisa sobre nós mesmos quando a gente usa essas situações para poder observar, né? Qual tá mexendo em alguma ferida? Que ferida é essa, né? Essa coisa do conflito que você falou, por exemplo, eu noto que a minha referência na minha casa era um pisar de ovos, assim, era uma coisa do tipo, as pessoas evitavam, meus pais evitavam o conflito constantemente, meu pai não conseguia se expressar, não sei se ele tá me ouvindo, acho que não. Minha mãe tá falecida, então não tem problema. Mas meu pai tinha muita dificuldade de se colocar. Tinha coisas da vida do meu pai que eu descobri anos depois. Sei lá, por exemplo, descobri que ele gostava de Nara Leão, o nome da Nara tem a ver com isso. Quando, sei lá, quando, nem sei como, e aí eu, olha a bobagem, olha a detalhe besta, né? Tipo, e aí eu descobri que ele não falava que ele gostava dela. Eu falei, mas por quê? Ah, porque sua mãe acha que ela canta mal. Eu falei, mas o que que tem? Tipo, sabe? Tipo, só pra mostrar, só pra não criar um. Porque muitas vezes a gente interpreta o outro não aceitar, o outro não compreender a gente ou não concordar com a gente como se fosse uma rejeição. Então a gente evita se colocar com autenticidade para não, de repente, receber essa, né, rejeição, que é uma interpretação nossa. Na verdade, amar é aceitar o outro como ele é, independente se você concorda ou não com a postura dele, né, enfim. Mas a gente tem esse equívoco. E aí a minha sensação eu acho que a crença que eu criei com isso é o conflito, ele pode ser um lugar onde se eu promover, de repente eu posso ser muito rejeitada, sabe? O outro pode me abandonar. Era um medo do abandono, da rejeição. E eu me vi muitas vezes, ainda me vejo com essa dificuldade, tá muito mais trabalhada, evitando me posicionar, com medo de começar um conflito, com medo de começar uma briga, e de repente vai acontecer algo que eu não vou saber dar conta, né? Não vou conseguir contornar e o outro vai descobrir isso de mim, vai me rejeitar, ou vai ficar bravo comigo. Enfim, a gente começa a ter essa capacidade de se observar e falar o que em mim está me impedindo de ser autêntica nesse momento? Né? O que em mim está. Que medo que eu estou acessando? É medo de quê? Porque não é a questão só do problema que está na tua frente, né? É uma coisa que está muito mais atrás. E é muito. É o que você está revivendo, Exato, você né? vai Porque reativando, né? você vai reativar. Por isso que é tão intenso, né? Porque a gente está acessando lugares dolorosos e dores que nos acompanham há muito tempo, né? E que é justamente o convite para lidar hoje de uma outra forma. Uhum, Se a gente sempre fugiu disso, é o momento de olhar para isso. Se a gente sempre olhou para isso querendo encarar, bem que eu vou domar você, é o convite de olhar também de um outro lugar, né? É desconstruir mesmo, mas isso não é um processo automático, né, Maíra? E o que eu sempre falo, né, como eu trabalho muito com a criança interior, as feridas elas não vão desaparecer. Não uhum, tem tratamento que a gente faça, né? Por melhor que sejam todos os processos, você já fez vários, eu já fiz vários, eu conduzi vários. Na minha própria criança, por exemplo, eu vou sentir isso sempre. Aquele medo está registrado aqui, está na minha célula, está aqui. Eu posso limpar, eu posso melhorar, óbvio, ele vai ficando menos intenso. Mas a gente precisa ter consciência que toda vez que eu vou para esse lugar, essa memória ela vem fisicamente, é só a gente observar o nosso corpo. Vai vir uma coisa no coração, o nosso corpo vai esquentar, né? A gente vai sentir fisicamente esse incômodo e a gente vai aprendendo a lidar com isso. Então, assim, sei lá, o retorno que você não me deu, poxa, às vezes tem mães nos grupos de mães que falam assim: ah, você não leu a minha, você não respondeu a minha mensagem, você respondeu de todo mundo menos a mim. Eu fiz alguma coisa com você? Né? Então, o que isso mostra? uhum, Peraí, de quem ela tá falando? Né? De que dor é essa? Por que, que eu não responderia mensagem assim? Por que eu rejeitaria uma cliente? Entende? Assim, não tem lógica. Quando a gente olha de fora, sim. não faz o menor sentido, né? Então a gente precisa perceber que essas dores, a gente vai projetar ela em todas as relações.
E a relação de casal e com os filhos são as relações mais desafiadoras. Com os filhos, a gente tem um componente que muitas vezes esse amor, né? E esse vínculo que é para a vida inteira que nos ajuda, ok, isso aqui eu vou aprender a lidar porque vai ser para sempre. Com o parceiro, com a parceira, não. Ele pode a qualquer momento se desfazer e ir embora, né? Então, é muito desafiador a gente sempre encontrar o propósito, assim, para quê? Porque não tem a ver com manter ou não a relação. Pode ser que nessa quarentena, né, quem está aqui nos ouvindo, perceba que essa relação já morreu há muito tempo e que não há resgate mais. Talvez a própria pessoa descubra que não há mais nada, né? Não há conexão, não há vontade. Isso pode acontecer, claro, mas mesmo assim, né? E você está trazendo uma sua experiência própria, mesmo assim, é possível fazer isso de um lugar muito mais cuidadoso, amoroso, não só com o outro, mas com a gente. Quando a gente fala de violência, né? A pessoa disse, eu sou muito violenta com as outras pessoas, minha comunicação é muito violenta. Eu falei, deixa de ser violenta com você primeiro. Para de ser violenta com você. Primeiro passo. A gente acha que a violência é só com o outro, comunicação, é só de fora, né? De dentro para fora. Não, Nada, é discurso de interno. dentro para dentro, É, né? O quanto a gente não se respeita, o quanto a gente se invalida, o quanto a gente se diminui, o quanto a gente se submete, né? Então, assim, a gente também precisa ter esse olhar primeiro com a gente, para poder olhar para o outro, independentemente do desfecho da história. Independente, sabe? Se é para ficar junto, se é para separar, se é para dormir em quarto separado essa quarentena, se é para eu, dormir de conchinha, né? Não eu tava importa. vendo uma live com o Alexandre Coimbra hoje, revendo, esses dias, na verdade. E aí ele falou que teve um casal que ele estava atendendo, tinha acabado de assinar, acho que a coisa do apartamento, porque eles estavam se divorciando. E aí chegou a quarentena, acho que antes deles poderem fazer a mudança. Não sei exatamente, mas a questão é que eles estão Aham. juntos ainda, ou tiveram ou decidiram. E aí eles falaram, nossa, eles pensaram, vamos tentar. Eles começaram a promover uma espécie de um ritual de despedida. Então, acho que eles estavam numa coisa de. Acho que ele falou que foi num grupo da Terapia dos Homens que surgiu essa história. Que eles estavam super em conflito, estavam no momento de que eles estavam se batendo muito de frente, e de repente estavam nessa configuração da quarentena. E eles começaram a fazer um trabalho de perdão, de declarar um para o outro quanto o outro tinha sido importante, de limpar todas as mágoas e de novo, se vulnerabilizar. E foi tipo, sabe? Uhum. Não necessariamente o desfecho tem que ser estar junto, né? Mas olhar para isso com esse carinho, com essa compaixão, com essa sensação de o que eu posso ganhar com essa questão, né? Com isso que está vindo. Um ponto que eu queria trabalhar, eu queria comentar antes da gente fechar, porque daqui a pouco, 15 minutos, a gente tem um pouquinho, já está ficando curta. Muitas mães vieram me procurar, e acho que talvez com você com certeza, com a questão do quanto tá difícil lidar com a diferença que o marido vê na forma de educar a criança na quarentena. Talvez ficando mais difícil de contornar, porque numa situação em que os dois têm a vida fora da casa, talvez a mãe fique mais com a criança e consiga proteger mais essa criança. A criança não fica tão exposta à forma como o marido educa, que não é como a mãe gostaria que fosse, né? E agora não, agora muitos deles estão nesse lugar também de estar com essa falta de paciência, esse mau humor, não conseguir lidar com as próprias emoções, então ficam mais ainda, acho que, sensíveis e muitas vezes projetando essas dores nos filhos e na mulher, né? A gente sabe que casos de violência doméstica estão aumentando com a questão da quarentena em várias partes do mundo, aconteceu e está acontecendo. Enfim, tem essa situação aí dessa diferença, que pode ser uma coisa mais sutil, pode ser uma coisa mais gritante, mas é uma questão que tem chegado muito. Tá chegando para você também? Sim, também, muito. Às vezes o marido que tem um olhar em relação a telas, por exemplo, por ele a criança ficar horas lá e aquilo para a mãe incomoda. Aí mostra pra gente, Maíra, assim, um gap muito grande no que a gente entende como educação dos filhos, criação dos filhos, né? E pensa como isso é confuso para a criança quando um pai e uma mãe pensam completamente diferentes. E até então essa criança ela estava inserida exatamente nesse contexto, né? Mas como a proporção ela era menor, então talvez a mãe blindava ali muitas coisas, ela não sentia, né? O casal não sentia a necessidade de aprofundar nisso, de conversar mesmo. Quando a gente está falando de criação de filhos, a gente está falando de uma responsabilidade, né, dos pais,
que eles não precisam ter o mesmo olhar, não se trata disso. Mas assim, quantas vezes a gente conversou com o nosso parceiro, com a nossa parceira, para falar sobre isso? Para falar, por exemplo, o para que dessa escolha, né? Qual é o efeito disso? Como é que a gente quer ver nossos filhos? Qual é o efeito disso a médio e longo prazo? O problema, mais uma vez, é que a gente muitas vezes coloca nosso posicionamento numa postura julgadora e crítica em relação ao olhar do outro. E aí, é só a gente inverter papel. Toda vez que alguém vem, né? E às vezes esse parceiro pode ser essa pessoa, de dizer, ai, que palhaçada isso, que absurdo, né? Não tem nada a ver. Isso nos afasta, né? E a gente se sente julgada. E a gente Uhum. também faz isso, né? Então, quando eu aponto, sei lá, para o meu parceiro, que tem uma educação, de repente, para ele castigo tudo bem, dá uns tapinhas tudo bem, a gente precisa se dar conta que ele traz isso de algum lugar, né? E ele traz isso da história dele. Como que é, talvez, para ele, quando eu olho e digo, olha, é um absurdo criar desse jeito. É um absurdo fazer isso, uma criança. Eu estou dizendo que a forma como ele foi criada tá totalmente inadequada, errada, que os pais erraram com ele, que é um absurdo que a mãe dele fez com ele, o pai dele fez com ele. E o quanto esse homem dá conta de assumir isso, que às vezes sim, foi violento, mas nem sempre dá conta. Uhum. Então, por isso que a postura e a forma como eu coloco, ela muda tudo. Porque não se trata de julgar o que o outro recebeu ou como o outro vê, mas de olhar assim, o que a gente quer para o nosso filho? Porque não há dúvida, né, que esse casal, eles querem a mesma coisa para a criança, eles querem ver um filho bem. Só que o caminho para chegar lá pode ser muito diferente para um e para outro. E para mim o mais importante, o que eu vejo que a grande dificuldade é esse olhar assim, e até para a gente ver, porque às vezes a gente também é muito rígido com algumas coisas, É. principalmente quando a gente começa a estudar e tal, a gente é muito radical com algumas coisas. Então, eu quero excluir a avó da família porque ela dá doce, eu quero excluir o marido. Não é assim, não, a gente põe uma bolha em volta da criança que ela não pode ter nada. E aí a gente também precisa rever, assim, o que eu posso flexibilizar. E a gente está vendo agora que nessa quarentena a gente está tendo que flexibilizar muitas coisas, porque não dá para ter, né, a mesma realidade que a gente tinha antes. Mas eu sinto que mais uma vez, o quanto a gente não conversa sobre assuntos que são extremamente importantes como a criação dos filhos. Sim. Ouvir também esse outro lado. Por que esse outro lado está escolhendo assim? Deixa eu escutar. O que ele pensa sobre isso? Porque às vezes ele não sabe, ele vem de uma construção que eu também preciso abrir escuta, até para entrar nesse universo do outro, né? E poder propor alguma coisa, sabe? Mas a gente vai muito no julgamento, porque o outro não estuda, porque o outro não lê, eu mando o texto e ele não lê. É como se ele não tivesse nem aí pro filho. Isso não tem nada a ver É. com não tá nem aí pro filho, é só um outro processo. E acho que tem um ponto que você tocou que é importante. Você já falou de várias coisas que são relevantes, acho que mas tem um que eu gostaria de elaborar um pouquinho mais, que é a questão da nossa necessidade de controlar, né, a situação. Que aí também tô Uhum. falando de um lugar de dor, de uma rigidez, de um perfeccionismo, né, de começar, e até essa sensação de ser superior ao outro, porque olha só, eu estou estudando, eu estou vendo as referências, eu sei muito mais do que você não sabe de nada, então eu quero educar. E às vezes a gente entra com esse olhar, com essa fala, muito assim, de não acolher a dor do outro, ou esse histórico todo que o outro traz, né? Tipo, meu, eu cresci num lar onde a relação era assim, e eu ainda quero acreditar que a minha mãe foi boa pra mim, entendeu? Tipo, aquela coisa assim, tipo, que eu não quero Sim. tirar, eu tenho dificuldade, nem consigo considerar que tirar minha mãe desse lugar. Por mais que eu compreenda que ela fez o melhor que ela pôde, quando a gente detecta que o que a gente recebeu não foi legal para a nossa versão infantil, de certa forma a gente está desmontando a imagem que a gente tem da nossa mãe. E às vezes esse homem não está nem um pouco disposto a isso. E não tem consciência de que isso é importante, essa desconstrução e tal. Então, para ele, tipo, vem com uma provocação. E a gente vem naquele lugar de muito superior, né? Sentindo assim, eu sei mais do que você. Talvez, acho que no olhar sistêmico isso também provoca esse desequilíbrio. Você Sim. vai falar disso com certeza. Mas eu não consigo promover esse encontro, né, essa fala. E aí, muitas vezes, eu fico lá também não permitindo que esse homem construa a relação com o filho dele, da maneira dele, no ritmo dele. Porque tudo que ele faz me parece
não tá legal, porque ele não dá banho do jeito certo, porque senão ele deixa a criança muito exposta na tela, ele acaba dando doce num horário que não pode, e aí eu fico lá, tipo, só muito atenta, querendo, e aí no fundo até reclamo que no, tá tudo nas minhas costas, né? Ele não cuida de nada das crianças, mas será que também eu tô dando esse espaço para que ele possa ter gerar o caminho dele, no ritmo dele, para que ele possa acessar o processo de crescimento dele, para que essa criança conheça o pai que ele tem, que ela tem, né? Tipo, que é o pai que ela tem, não é? Tem algo tão importante assim, né? Que vocês podem ficar bravas comigo, que for. Adoro. Mas assim, pela psicologia a gente vê isso, pela sistêmica muito mais. É a mãe que autoriza a chegada do pai à criança. É a mãe que autoriza. O que eu quero dizer com isso? Todos os pais vão chegar até os filhos? Não. Há alguns pais que não estão disponíveis. Então, eu tive um filho, mas eu não me aproximo. Nem assumo muitas vezes, né? Porque eu não sei quais são as questões desse pai. Mas, para um pai chegar num filho, nesse nível de conexão, precisa da autorização da mãe. É a mãe que abre espaço. Ela sai dessa relação aqui, ó, de corredor, eu e o filho. Eu abro para que o outro possa entrar. Para que o pai não entra na jogada no começo da história. Né? Ele não entra. Quando um filho nasce, esse pai não está na jogada ainda. Ele pode cuidar, ele pode trocar fralda. Não se trata disso. Essa vinculação, ela vai acontecer depois. Né? E essa mãe precisa confiar. E às vezes a gente vai para um lugar de muito medo, de perder esse lugar de tanta importância com os nossos filhos. Essa referência, porque talvez ali no filho eu esteja vivenciando pela primeira vez aquele sentimento de ser amada, de ser importante, de ser indispensável, sabe? É um lugar muito tentador. Por mais que a gente reclame, ai, que difícil. A gente precisa olhar para essa sombra. Por que eu estou me mantendo nesse lugar? Por que eu estou assumindo tudo? E a gente precisa abrir espaço para este pai entrar. Esse filho tem o direito de se vincular com esse pai. E não é ruim para a criança experimentar, porque é uma outra relação, ela é diferente. É por isso que tem um pai e uma mãe. Por mais que o mundo evolua, existem casais, né? Mulher que se relaciona com mulher, homem com homem, não se trata disso. Mas a vida, ela acontece a partir de um homem e de uma mulher. Existem elementos dessa essência masculina e da essência feminina, sabe? A criança, ela precisa das duas coisas. Então, a gente também precisa abrir espaço para esse pai chegar, confiar na relação. Na live que eu fiz, uma mãe colocou, que ela sente que ela precisa entrar na relação, né, com o pai, cuidar da conexão deles. Eu falei, amor, sai desse lugar, sabe? Que lugar de importância é esse que você se coloca? Você tem que ajudar na conexão do pai com o filho. Você tem que sair de cena. É só isso que você tem que fazer. Sai de cena. Entendeu? A conexão do pai com o filho depende deles. Conexão é isso aqui, ó. Não tem ninguém. Viu? Vai lá, olha no olho. Viu? Senta aqui, faz assim. Que isso, gente? Que controle é? Que necessidade é essa? Né? Então a gente também precisa perceber o poder que a gente exerce nesse controle, sabe? Por que a gente também não tá abrindo mão, largando esse osso? Qual é o ganho que a gente acha que a gente tá tendo? Porque tem um efeito também, né? O João, meu marido, ele também não era adepto de tudo que eu faço e olho como, né? Foi um processo. Ele olhar e falar assim, nossa, mas pra que isso? Nossa, que exagero. Olha o que tá acontecendo. Alguém colocou, né, que o marido diz, tá mimando muito. Mas ele foi vendo, como a minha postura nunca foi julgadora, ele foi observando os efeitos na Cecília. Né? Até que um dia falou assim, nossa, amor, realmente, assim, a coisa se resolve de uma outra forma com essa postura. Ele percebeu, não precisa ficar convencendo ele. Agora, tem uma coisa importante que é assim, às vezes a gente tá errando sim, no ponto. Às vezes eu estou super protegendo essa criança. Sim. E aí esse pai, quando diz, você tá me mimando muito, é olhar assim, o que você tá vendo que eu não tô vendo? Mas com coragem de abrir o coração, sabe? Assim, me conta. Às vezes eu tô fazendo sem perceber, me conta. É parceria, né? É parceria, não é disputa, sabe? E tem até um ponto interessante. Às vezes a nossa irritação com a conduta que a gente diz que não é a ideal com a criança, que ele está tendo diante de nós, fala também da nossa frustração quando a gente não está dando conta. Porque é um atrevimento que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma desconstrução. A gente está aprendendo a amar os nossos filhos incondicionalmente, que é algo que a gente não recebeu, que é um padrão que a gente está tentando eliminar essa lógica do medo e do controle, mas é um aprendizado, diário e super
desgastante, porque tem horas que a gente consegue, tem horas que a gente erra a mão mesmo, e não tem como evitar esse erro. E até a gente entender que tudo bem esse erro, né? Só que quando a gente vê o outro falhando, né? Ou falhando diante de nós, também tá doendo nisso. Poxa, eu faço tanto esforço, eu todo dia tô lá. Ai, não, sério mesmo que você não vai nem dar bola pra isso, né? Então, tipo, essa dor é o nosso discurso interno também, não é? Pra mim, pra mim vem um pouco daí, assim, essa dificuldade de aceitar também a postura do marido. Óbvio que não quando a coisa fica muito gritante. Linda, a gente vai ter poucos minutos já. E eu sei que você também tem que sair no horário certo. Mas eu queria muito agradecer a sua presença. Inclusive, nem falei no começo que eu te conheci pessoalmente. Tive a sorte de te conhecer pessoalmente em São Paulo há quase 2 anos já, né? Que foi a última vez que eu fui para São Paulo, aliás, para o Brasil. E foi muito gostoso. E fiquei muito feliz de você ter aceitado a primeira live que a gente faz juntas, né? Mas não foi o primeiro encontro que a gente fez ao vivo. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, foi maravilhoso. E também até esqueci de falar que foi você que falou, né? Tipo, deixa eu sentir qual que vai ser o tema que a gente pode falar e tal. Porque eu falei, com você, a minha única dificuldade é selecionar um tema, né? A Ceci. Ó, tô com visita aqui. A Nara chegou no... A mamãe tá acabando aqui, ó. Estamos acabando. Super... A mamãe já tá acabando, só um minutinho. Tem que só falar tchau pra amiga da mamãe. Ó, aqui, já tá aqui. Tá. Mas, ó, adorei o papo. Também. Vai lá que a mamãe já vai, viu? Tá bom, a gente vai lá. Mamãe tá com saudade. Amor, sempre bom trocar com você, viu? Agradeço, foi uma delícia. Se deixasse, que eu falei, a gente tem assunto pra mais de hora aqui, né? Sim, com certeza. Mas super obrigada, pessoal que tá aqui. Foi muito bom, viu? Obrigada mesmo, obrigada. Amei. Só pra dizer pro povo que vai ficar aqui 24 horas, eu vou jogar no IGTV, vou jogar no meu canal do YouTube. Lá no YouTube eu fiz uma playlist com as lives que eu tô fazendo essas semanas da quarentena, então fiquem à vontade. E também me sigam lá no Telegram se vocês quiserem, para poder ficar por dentro da programação, do que eu estou colocando e tal. Quarta-feira que vem eu vou falar sobre crianças da nova era com a Luana Guiar, que é terapeuta holística, tá? Super beijo, obrigada por todos. Desculpa não ter conseguido contemplar todos os comentários, mas é que tava uma loucura e eu queria ficar conectada com a fala da Dani para não me perder. Tá bom? Muito bom. Beijo, amores. Tchau.